Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Shema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulados. Esta semana estamos falando justamente sobre discipulado, a importância da igreja entender sobre o discipulado, os métodos para se aplicar um processo de um discipulado pessoal, discipulado ministerial, discipulado num processo de implantação de igreja para um novo convertido. Mas nós, como igreja, precisamos entender mais sobre o discipulado. Jesus nos convidou a fazer de todas as nações discípulos do reino de Deus, da sua verdade. Jesus disse que ensinando tudo aquilo que ele vos ensinou por discípulos, ele chegou até hoje através da Bíblia. Então, todo discipulado se inicia a partir das Escrituras Sagradas, a partir da Palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. E quando a gente começa a estudar, desmiuçar mais, escrever e entender, Jesus desenvolveu alguns métodos de discipulado. Alguns métodos que Jesus desenvolveu. Um desses métodos foi o ativo, aquele discipulado mais constante, mais insistente, diariamente, se possível. E o outro método foi o discipulado aditivo, que é aquele discipulado que complementa, que vai contribuir já com o ensinamento daquela pessoa, daquele entendimento sobre a salvação. Alguns exemplos nós temos, e Jesus também nos deu um modelo de discipulado relacional, por via de fazer coisas juntas, né? Vamos orar juntos aqui, vamos ter um tempo de comunhão e compartilhar do pão, e a gente pode trazer isso para os dias atuais. Mas falando hoje de um desses discipulados, queria falar sobre o discipulado ativo, que foi o discipulado mais convencional, mais comum que Jesus desenvolveu durante a sua jornada, durante a sua missão aqui nesta terra, de plantar, de manifestar, de trazer a respeito da salvação em Jesus, nele mesmo, no Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus desenvolveu com algumas pessoas que se tornaram os seus discípulos e depois os seus apóstolos, um relacionamento, um discipulado ativo, aquele discipulado que Jesus estava ali ensinando, conversando, falando, e no meio desse discipulado ativo vinha um discipulado relacional. Jesus sempre estava ensinando os seus discípulos, porque era ele que ia dar continuidade a todos os seus ensinamentos. Por isso que aquela fala lá em Mateus 28, que ele diz: e de fazer discípulos de todas as nações e ensinar conforme tudo aquilo que eu vos ensinei. Jesus estava falando para os seus ali, para eles dar continuação. E isso é um discipulado ativo. Então nós podemos desmiuçar aqui muita conversa sobre o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mas eu gosto muito, a partir de João 13 até João 17, ali naquela última ceia que Jesus teve ali, já era os últimos dias, aos últimos minutos, possamos dizer já de Jesus com eles. Jesus ali inverte horas e horas, tempo com eles, ensinando ali. Jesus instrui ele, fala da descida do Espírito Santo, fala que tem que amar uns aos outros, dá o exemplo da figueira, dá o exemplo da videira, dá o exemplo do ramo. Jesus ali, ele começa a dar alguns exemplos sobre como caminhar com as pessoas, como ir plantar a igreja, como depender do Senhor Jesus, como esperar o Espírito Santo. Então, muitas vezes Jesus teve o seu tempo de discipulado com os seus discípulos. Teve alguns momentos que Jesus separou 1 ou 2 ou 3 ali para dar alguns ensinamentos especial, possamos dizer assim, alguns ensinamentos direcionados só para ele. Pedro foi um desses que absorveu muito de ensinamento pessoal para ele. João e Tiago também.
Então, Jesus desenvolveu durante a sua jornada, durante a sua missão aqui na terra, como Filho de Deus, como Cristo, o Messias, o prometido, um processo de discipulado com os seus para dar continuidade. Então, o discipulado é um processo de continuação. Se Jesus não tivesse discipulado aqueles, como nós poderíamos ter sabido o que tinha acontecido, quem era Cristo? Porque foi eles que deu continuidade, foi eles que deram a jornada seguinte. Então, precisamos, como igreja, entender isso. Jesus tem muitos outros exemplos. Jesus investe tempos e tempos ali com os seus. Jesus convida, vamos orar junto. Jesus convida, vamos para aquela cidade. Jesus não só ensinou na questão verbalizando aquilo, mas Jesus também ensinou na maneira prática. Jesus formou discípulos de maneira prática. Algumas vezes Jesus fez, a princípio Jesus andou com eles, manifestando de curas, expulsão de demônios, manifestando sinais miraculosos e muitas coisas, multiplicações de alimentos, coisas maravilhosas. Jesus ensinou a eles e mostrou a ele como se fazia. Aí, em um determinado momento, Jesus, agora vocês vão. Aí Jesus ali dividiu de 2 em 2 e foi de grupo e orientando. Eu acredito que teve ali direções geográficas, você vai para esse lado, você vai para aquele. E assim Jesus foi ensinando, foi discipulando. Então o discipulado é isso. A gente vai preparando pessoas, a gente vai formando pessoas, mas segundo o caráter de Cristo, segundo os ensinamentos, as instruções e o direcionamento do Senhor Jesus. Não o nosso entendimento, não a nossa doutrina denominal em si, não a questão do nosso pensamento teológico, mas segundo os valores e princípios bíblicos, através da pessoa de Jesus. Esse é um processo de discipulado, e o discipulado ativo foi esse. Aí, discipulado ativo, você investe tempo, muito tempo mesmo, dias, horas e anos para você. É uma preparação, é uma capacitação. Esse é o primeiro processo. Normalmente eu aprendi aonde eu chego, naquilo que Deus me direcionar, dentro de um ministério, dentro de algum lugar, eu começo a pedir a Deus, sondar, Senhor, me dá alguém ali para me caminhar com essa pessoa, desenvolver um projeto, desenvolver um discipulado ativo com ele, para quando um dia eu sair, essa pessoa dê continuidade. Então, o projeto é esse, a gente desenvolver discipulado ativo, para que essas pessoas dê continuidade do projeto que Deus nos deu como igreja, como missão, como projeto social no âmbito da evangelização, como desenvolvimento comunitário que manifeste o reino de Deus. Então sempre precisamos estar desenvolvendo o discipulado, e dentro da igreja, como liderança pastoral, como liderança missionária, a gente vai preparando os obreiros para a implantação de igrejas, vai preparando os irmãos para substituir um dia, porque todos nós um dia sairemos desse lugar, não somos eternos aqui, então precisamos formar pessoas. Então o discipulado ativo tem essa capacidade, tem essa preparação, preparar pessoas para dar continuidade. Amém? Então, hoje eu falei um pouquinho sobre discipulado ativo, amanhã a gente vai falar mais sobre discipulado aditivo e também sobre discipulado relacional. Então fique com Deus, graça e paz, fique conosco, vamos aprender junto mais sobre discipulado e esse processo, e como igreja precisamos entender mais. Amém? Graça e paz, até amanhã. Jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho.